Boa noite a todos. Nós estamos aqui para conversar sobre um segmento que a gente chamou de odontologia, soluções e resoluções. Para quem não me conhece, eu sou Carla Gamba, uma das fundadoras do Grupo Nitro, há 26 anos fazendo e ensinando sedação no Brasil. Habilitamos a primeira turma em 2000 e desde então esse é nosso propósito de vida, que se juntou com a estratégia multimodal, associando vias e fármacos ao óxido nitroso, e a partir daí, então, a inclusão se tornou o maior e grande propósito que eu acredito que está transbordando em cada um de vocês que chega aqui na missão de fazer com que a odontologia possa chegar a todos. E nesse caminhar, a gente encontra em 2025, no final de 2025, as resoluções, a CFO 277 do Conselho e a 1002/2025 da Anvisa. Quando encontramos essas resoluções, que obviamente estão falando com a gente a partir do caminhar da sedação e odontologia através de alguns percalços, como processos da SBA, enfrentamentos de diversas formas. Então, pensamos e, ao olhar para isso, resolvemos que precisaríamos fazer um segmento, um processo, um caminho, uma trilha, onde a gente pudesse deixar isso tudo muito claro. Então, fizemos e lançamos em janeiro a RDC, a leitura comentada da RDC, que está à disposição de vocês. Nesse caminhar, olhamos para isso e resolvemos, então, fazer o Odontologia, Resoluções e Soluções, cuja primeira etapa gerou um workshop, que está à disposição de vocês, a respeito de porte, tempo de procedimento e planejamento, onde vimos coisas muito interessantes de área sobre a curva, quando olhamos para alguns fármacos e pensamos em alguns protocolos viáveis, que daí veio uma inspiração e lançamos e vamos começar em abril, Sentados no Mocho, onde a gente ensina 3 fármacos, 3 vias em 3 ciclos de vida, que são 85% da nossa prática clínica. A partir dessa lógica do odontologia, soluções e resoluções, olhando para essas resoluções e sentada no mocho sempre, tentando viabilizar e facilitar o processo de construir POPs, olhar para a série de documentos de boas práticas de funcionamento e olhar com bastante coerência, bastante verdade, sem tentar dourar a pílula nem tampar o sol com a peneira. E ao ter esse olhar para essa questão das resoluções e das soluções que nós vemos, quando começamos a construir, a revisar nossa série de documentos de boas práticas de funcionamento, a gente olha para a questão do tempo, do porte do procedimento e, na sequência, a gente chega no módulo que estamos agora, que é o de comunicação. Na aula passada, nós conversamos sobre a nossa capacidade, a nossa condição de auto-perceber a nossa eficiência e coerência em comunicar, como a gente olha para isso, alguns monstros aí da filosofia, da psicologia, enfim, de muitas áreas que fazem a gente crescer em todos os sentidos, né? Ampliar a nossa condição de olhar para as nossas sombras, iluminar as nossas sombras para fazer as pazes com que a gente possa ter de menor, de daquilo que a gente teme mais. Quando a gente coloca a luz, a gente se torna parceiro de nós mesmos e nos fortalecemos. Atravessamos alguns desertos e chegamos do lado de lá um pouco mais fortalecidos. E nesse caminhar, nós olhamos para a nossa autopercepção, a nossa capacidade verdadeira de entender que tipo de comunicação nós estamos fazendo, para que a gente possa chegar efetivamente no planejamento, que olhamos para ele no módulo passado e vimos que ele importa, sim, lógico que importa. Vimos área sobre a curva, conhecimentos de farmacologia, mas a gente sente que está faltando alguns pedacinhos que estão ficando para trás, que é tempo, porte, as avaliações que nós, que já temos algum tempo de odontologia, começamos a negligenciar ou não organizar. E quando a gente vê, a gente está trabalhando mais no esforço do que na leveza. E se queremos permanecer no cuidado, é uma conversa que estamos tendo num grupo de mulheres
da odontologia que tenham 40, 50, enfim, anos de vida e, consequentemente, 30, 40 anos de odontologia, qual é o mistério? Como a gente faz para permanecer nesse cuidado? Não tenho nenhuma dúvida que é transformando momentos de esforços em momentos de leveza. E isso só vem da organização de algumas premissas básicas, como é a comunicação. E a gente dividiu em algumas camadas essa comunicação: família, paciente, colegas dentistas, equipes multiprofissionais e gestores, aonde a gente tem particularidades em cada ponto desse de comunicação. E vamos conversar essa semana sobre família e paciente, olhar para isso através de um mapa mental que eu entendo que ficou muito interessante, e a partir daí, semana que vem, nós vamos olhar para os vários segmentos de profissional. Olhando para esse momento, então, aonde a gente vai falar sobre comunicação com o paciente, com o profissional. Hoje eu postei um vídeo que fiz com uma paciente que não teve nenhum planejamento prévio. Essa paciente, antes de mostrar o vídeo, eu vou explicar um pouquinho. Na minha comunicação com ela, e hoje eu coloquei essa pergunta, acho que foi a Henriette está aqui, acho que foi numa postagem da Henriette na comunidade, aonde eu fiz mais uma reflexão sobre o atendimento dessa paciente e vi que, na verdade, a gente às vezes pensa que o mais complexo, aquele que já passou por vários colegas e já tentou até alguma sedação, geralmente pacientes com deficiência, ou podem ser os pacientes fóbicos, crianças, ou aqueles com Alzheimer, enfim, aqueles que não estão na linha normal de atendimento da odontologia, que a gente chama de normal. Na hora que a gente olha para esses pacientes, a gente acha que ali é que a gente tem que se empenhar na comunicação. E às vezes um paciente com fobia, que foi diretamente indicado para nós, ainda não tinha tido nenhum percurso no que diz respeito à sedação, chega como é essa paciente para nós, e ali talvez eu tenha colocado informações demais e não tenha sido tão cuidadosa no que diz respeito a atrasar o atendimento dela propriamente dito por mais quase um ano. Quando ela chega, eu a recebo, sei que é a primeira vez que ela está ouvindo falar de sedação, como coloquei no post, uma mulher forte, que banca marido, família, marido veio agora, né? O segundo, o terceiro casamento não tenho bem certeza, mas tem filhos já criados e fez esse percurso aí com pai e mãe e essas crianças sozinha, trabalha como gestora, tem uma equipe sobre a responsabilidade dela, então é uma mulher de razoável potência e de noção do todo em torno de si, e que ficou muito culpada quando viu o estado em que a cavidade bucal chegou e o quanto ela pôde adiar, ela adiou. Então, nesse afã, de quando eu vi a gravidade e entendi quase que imediatamente que era uma pessoa muito controladora e que dificilmente eu conseguiria fazer apenas com o óxido nitroso, eu fiz o briefing dela naquela consulta e naquela mesma consulta, comuniquei a ela que o óxido nitroso seria insuficiente, que nós precisávamos associar outros fármacos. Ali eu provavelmente não fui tão clara quanto eu deveria, e ela sai com todos os medos, vocês vão ver o vídeo dela, que eu fiz agora no final desse procedimento, por conta de estar preparando esse mapa mental para conversar com vocês, e ali ela coloca lá atrás, né? Porque ela recua mais quase 10 meses, porque ela sai daqui, sai da clínica, achando que o insuficiente, a palavra insuficiente é que ficou destacada. Então, ela achou que mesmo quando ela retornasse, mesmo que eu desse outros fármacos para associar ao nitroso, algo seria insuficiente e ela não conseguiria. Então, ela não saiu e eu também não quis dar as. Não, que vai dormir? Não, com certeza. Você vai ter amnésia, nem necessariamente, nem sempre se dorme. Então, a insuficiência ficou falando muito alto para ela. E ali ela recua mais 10 meses, as coisas ficam no nível do insuportável e a gente, com esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, consegue entender exatamente o que a odontologia está comunicando e o que nós temos em, em obrigação ou em legado ou como missão de comunicar tudo que falta, ou melhor, tudo que foi comunicado errado ancestralmente pela odontologia.
Eu vou compartilhar aqui com vocês, onde eu vou conseguir. Peraí, deixa eu ver se eu consigo achar. Peraí, que eu tenho que tirar daqui. Deixa eu só arrumar. Que acho que eu consigo. Vamos lá. Me informa se vocês estão vendo, por favor. Então, Sim, tá, ótimo. O assunto é comunicação. Estou com uma paciente fóbica que fez extrações múltiplas, a colocação de uma PPR para uma posterior tomada de coragem para colocar implante. Eu pergunto a ela quantos anos ela tem e o que que a odontologia comunica a ela. 51 anos, medo, ansiedade, completamente falta de coragem e vontade de desistir. Tá. E aonde a odontologia começa a comunicar para você coisas tão ruins? Qual é a primeira memória que você tem dessa comunicação? Na adolescência, um profissional que eu reclamava todo pânico e só escutava que vai aguentar, tem que esperar acabar. Tem que acabar. Aguenta que vai acabar. E hoje, o que que a odontologia te comunica através da sedação? Que eu consigo, que é uma ferramenta que eu conheci, que me fez voltar para o sono dentário e ter dignidade no sorriso. Segurança. Então, a gente pega. O assunto é comunicação. Peraí. Estou com uma paciente fóbica que fez extrações múltiplas, a colocação de uma PPR para uma posterior. Então, a gente pega dois pontos que para mim são cruciais: dignidade e segurança. É disso que eles falam. É isso que falta. E é isso que eles buscam. A condição de sorrir com dignidade, de ser possível ser digno, seja pelo sorriso, seja pela dor, e a segurança. Porque o medo está em que o procedimento, o que a gente vai fazer, não seja seguro. Então, eu vou compartilhar agora com vocês o mapa mental para que a gente possa acompanhar o raciocínio sobre essa comunicação. Está aparecendo para vocês o mapa? Está aparecendo o mapa, crianças. Alguém me responde? Sim, Ok, tá? Ok, obrigada. Então vamos lá. Na hora que a gente está olhando para o queijo suíço de James Reason, a gente olha aí as camadas da comunicação que eu falei para vocês que a gente organizou nessas camadas. Então, na verdade, essa teoria do queijo suíço fala de gestão de risco e diz que se nós coincidirmos várias fatias do tal queijo suíço e elas ficarem paralelas de forma que esses furos, estas fraquezas, essas vulnerabilidades coincidirem, a gente vai entrar num lugar perigoso. Então, quais são essas nossas fraquezas que nós vamos conversar hoje? Hoje, parte dela, né? Paciente, família, profissionais, colegas, equipe multiprofissional e gestores. Hoje a gente vai falar de paciente e sua família. Antes que a gente fale deles, de paciente, de família, eu queria que a gente desse uma olhadinha para alguns conceitos que são importantes e que a gente não está acostumado a olhar para eles. Então, em primeiro lugar, que a gente olhe para a definição de comunicação. Comunicare tem o sentido de tornar comum. Então, é um caminho aonde a gente possa entregar a comunicação de uma forma comum e democrática. Então, todos podem estar entendendo a nossa comunicação.
A partir da comunicação, eu vou para um outro termo que a gente encontra em muitos artigos sobre o tema, que é letramento em saúde. O letramento em saúde é a capacidade de obter, processar e compreender informações nos serviços básicos de saúde necessários para o paciente, você e a família tomarem decisões. E esse letramento varia muito de pessoa a pessoa. Então, começar a ler sobre letramento em saúde. Na hora que a gente pega essas palavras, né, isso está no CEP mais R, no aprendizado Lifelong Learning. Então, pegar algumas palavras que eu vou falar aqui e se aprofundar mais. Nós temos artigos que vamos fornecer a vocês no workshop, o resumo do que a gente está conversando no workshop final, né? São 3 encontros e o workshop sobre comunicação. E lá, vocês, além de fornecermos isso, que vocês possam começar a buscar informações sobre letramento em saúde. Outro termo muito interessante, que foge um pouco da alçada da odontologia, fala da comunicação terapêutica. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. A comunicação terapêutica surgiu na literatura indexada através do PubMed entre 1964 e 1965, no contexto da psicoterapia, da psiquiatria, sociologia, medicina, reabilitação e enfermagem. É lá que começa-se a falar em comunicação terapêutica. Desde então, o conceito de comunicação terapêutica expandiu-se absurdamente, graças a Deus, para se aplicar a muitos outros campos, particularmente, obviamente, ligados à área de saúde. Outros termos na literatura que sobrepõem a comunicação terapêutica incluem a comunicação centrada no paciente e as relações terapêuticas. É aquilo que a gente fala lá, quando a gente apresentou para vocês nos 25 anos do Grupo Nitro, o método de aprendizado do Grupo Nitro de sedação, o Magnus, que fala de um ecossistema ambulatorial de saúde que começa na casa do paciente, neste paciente, no ecossistema que o envolve, que é a sua família. Então, isso a gente já vem trazendo para vocês há algum tempo, mas vale pesquisar e ler mais sobre comunicação terapêutica. Então, letramento em saúde, comunicação terapêutica, e aí a gente entende que a comunicação, na verdade, não é o que você diz, é o que o outro entende, é o que o outro sente e o que o outro interpreta. Comunicação não é padronizada, embora você possa ter um padrão de respostas para a tua secretária, a gente vai falar sobre isso, um vídeo de boas-vindas, mas ela vai ser sempre a sua comunicação adaptada ao contexto daquele paciente. Porque ele não está ali avaliando, no melhor dos sentidos, apenas o procedimento que você está dizendo que vai fazer. Ele avalia a tua clareza, a tua coerência, a tua segurança para falar sobre isso para ele. E pergunta para você se a sedação é segura. E essa pergunta pede uma informação cheia de camadas e de facetas. E ele pede, nesse momento, que você organize para passar para ele e ele confiar no que você está dizendo. Então, para mim, esse momento que a gente está vivendo e esse ahá que eu tive em relação às soluções e resoluções, quando a gente olha para a comunicação, ele traz uma, uma condição de diminuir o nosso esforço. Tudo que a gente organiza, tudo que a gente pensa na hora que a gente fala, que tudo que a gente fala antes é uma explicação e depois é uma justificativa, a justificativa envolve esforço, a explicação não. E todo momento que a gente está olhando, né? Eu comecei a olhar para isso tudo a partir da hora que eu estudei a RDC e fiz a masterclass que fala da resolução da RDC comentada. A hora que eu saio dali olhando para uma série de questões que envolvem a comunicação. Tem alguém com a mão levantada? Que foi? Sou eu, Carla. Aproxima mais o mapa, por favor. Tá difícil de ler. Ah, tá. Ok. Obrigado. Eu vou tentar. Ai, ai, ele tá devagarinho.
Então, aqui é onde a gente estava, e estavam falando sobre a pradonização e sobre a condição de ser coerente para organizar a confiança do paciente e sairmos nós do esforço. Volto eu, permanecer no cuidado não pode envolver muito esforço, só um pequeno esforço. E para que não envolva muito esforço, a gente tem que se antecipar aos fatos. Isso pode ser cansativo, mas a gente está fazendo isso junto. A gente está organizando isso para entregar a vocês. Então, a gente vai começar agora, ou ao olhar para o paciente e para o profissional, deixa eu caminhar um pouquinho para cá, aonde eu coloquei alguns vieses para a gente olhar para essas variáveis e depois voltar para o paciente e terminar na família. Só estou tentando com que o mapa me responda. Antes de vocês chegarem, ele estava me respondendo lindamente. Deve ser o Zoom, né? Que eu estava sem transmitir. Ai, ai. Na hora que a gente fala dessas variáveis no mapa, enquanto eu estou tentando ir para lá, essas variáveis estão envolvendo o contexto socioeconômico do paciente, o poder intelectivo do paciente, uma questão que hoje em dia tem que ser levada em consideração e tem que ser explicada, que é a monitorização, as câmeras que você tem no seu consultório, que com certeza são uma proteção para você, para a tua equipe, para o paciente, e isso tem que ser comunicado. Então, na hora que a gente fala do letramento de saúde, a gente. Vou seguir. A gente está falando desse lugar. Deixa eu. Aonde a gente vai olhar para essas variáveis. Aonde a gente está falando agora do nível intelectivo do paciente que vai envolver o letramento em saúde. Então, vamos lá. Na hora que a gente fala do nível intelectivo, a gente vai olhar para alguns fragmentos de alguns artigos importantes. As barreiras à comunicação identificadas na literatura incluem a ansiedade do paciente, o sub-reconhecimento dessas diferenças culturais e intelectuais. A gente não para muito para olhar para isso. Isso tem que ser um item a ser valorizado quando a gente prepara nosso segmento de comunicação. Então, existem diferenças culturais entre o paciente e o profissional e a sua equipe, diferenças na linguagem, a linguagem coloquial desse paciente é a sua linguagem. E nessa sobrecarga que nós temos de trabalho, falta de tempo e falta de pessoal, que estamos vivendo esses dois dramas, né? Além da falta de tempo, a falta de pessoal treinado, especializado, existe o medo do abuso em nós, o medo de ser abusado, o medo do litígio e expectativas irrealistas em relação ao paciente. Isso tudo tem que ser tratado, como a gente viu na aula 1 de autopercepção da nossa comunicação. Quais são as nossas sombras? O que a gente tem medo? O que a gente quer prevenir? Por que a gente está tão tenso? É óbvio que existe uma série de coisas em torno de nós, mas quanto mais sobrecarregados nós estivermos, mais esforço nós vamos fazer. Então, que este momento, que essas aulas que a gente está fazendo de odontologia, soluções e resoluções, não pareçam para vocês. Eu vou entender, óbvio, que possa parecer como uma sobrecarga, como mais uma coisa para fazer, mas não foquem tanto só no planejamento, só no estudo da farmácia e da fisiologia, não. Foquem nesses momentos onde a gente vai entregar ao paciente a realidade do que a gente vai fazer em forma de comunicação. E tem muitos vieses para que a gente possa olhar para algumas variáveis e enfrentá-las, jogar luz para que esses pontos cegos não sejam mais motivo de falta de visibilidade e falta de segurança. Então, a melhoria das habilidades de comunicação não mostrou associação com maior duração da consulta. Olha que interessante esse trabalho. Um estudo observacional mostrou que, em média, a capacidade de responder empaticamente
aumenta a duração de uma consulta em 21 segundos. É desprezível. Em pensar que você possa explicar mais, que possa ser mais empático, que possa levar em consideração todos os detalhes, isso aí vai fazer com que a minha consulta se prolongue, eu vou ter que marcar quantas horas para esse paciente. Trabalhos fizeram a mensuração disso e disseram para nós que nós sermos mais empáticos, além de aumentar absurdamente a nossa segurança, a nossa capacidade em convencer aquele paciente, isso aumenta em cerca de 21 segundos a nossa consulta. Como o paciente compreende a informação e a capacidade dele de entender esse risco e de você mexer nessa variável de forma que você consiga fazer com que ele compreenda o que você quer dizer. Então, alguns pacientes podem precisar de detalhes e alguns pacientes podem precisar de síntese. No decorrer, no transcorrer da conversa, você tem condição de perceber disso, até porque sabemos que quem tem o maior nível intelectivo, na maioria das vezes, é você. Então, você é o responsável pela condução intelectual daquela troca e daquela conversa. E nem toda decisão clínica vai envolver custo, acesso histórico, anamnese, grau de complexidade e informação sobre fármacos e vias. Tem lugares que nós vamos estar exatamente nesse momento, onde a empatia, a capacidade de traduzir detalhes, ser mais detalhista ou ser mais sintético, vai depender do com quem você está conversando e tua autopercepção de si mesmo, né, ser alto, e a sua capacidade a partir de você, porque nós conversamos que não tem como perceber o outro. Se você não tiver uma noção clara de quem é você, você vai conseguir chegar nesses momentos com razoável tranquilidade. Então, nível intelectivo passamos, agora vamos ao nível socioeconômico. Termos técnicos têm que ser levados ao nível do ideal para aquelas pessoas. A comunicação não verbal assume um papel essencial no que tange a relação profissional de saúde-paciente. Vocês já devem, os mais velhos e mais treinados, terem a condição de observar, perceber e se aproximar, se apropriar do nível intelectual e do nível socioeconômico do seu paciente. Isso já vira uma condição natural na nossa capacidade de perceber o outro. E a partir daí a gente compreende os sentimentos por trás das palavras, e quando a gente compreende o sentimento por trás das palavras e também por trás dos silêncios, por trás das não falas, quando você abre um espaço para fala e aquela fala não vem, e aí, ao estudar toda essa trajetória, eu encontrei uma estratégia que, além da letrada, além da comunicação terapêutica, é algo interessante para vocês lerem mais quando estiverem pensando em comunicação, que é a estratégia eficaz, a técnica chamada SPIKES. É uma ferramenta estruturada em 6 etapas, criada para profissionais de saúde comunicarem mais notícias, falecimentos ou doenças graves, de forma humanizada, organizada e empática. Quando você olha esses spikes, você vê que tem muita coisa que a gente tira para a nossa rotina e que lá no workshop a gente vai organizar e entregar para vocês de forma estratificada. O setting é preparar o ambiente. Você vai preparar o ambiente se você vai conversar com a mãe de um paciente especial, se ela está trazendo ele. Você vai preparar esse ambiente de uma outra forma se você vai conversar com o paciente fóbico, com a mãe, com o marido ou sozinho. Você vai preparar o ambiente se você vai conversar com a filha de um paciente com demência. Todo aquele seu consultório vai ser preparado de acordo com o paciente que você vai atender, de acordo com as expectativas que ele tem através do momento que ele vai te encontrar. Percepção. Compreender a percepção do paciente sobre a situação que ele está vivendo. Você precisa compreender isso antes de começar a sua comunicação e durante o processo, porque a percepção e a apropriação vão acontecendo durante a sua comunicação com aquele paciente. Invitation. No convite, você vai perguntar ao paciente o quanto e o que ele deseja saber sobre o que você vai explicar para eles. Lembra a questão do limite entre a síntese e o detalhe? Nesse momento, você vai saber até onde você vai
com esse paciente. Qual é a medida exata de informação que ele quer, o que ele quer saber, como ele quer saber, quando, em que circunstâncias. Lembra que eu falei sobre tudo com aquela paciente e fiz o briefing na primeira consulta e ali foi insuficiente e ali eu gerei nela a sensação de insuficiência e o medo aumentou? Então, como, quando, por quê? Tudo isso tem que ser percebido no momento que você começa a fazer contato com aquele paciente. Knowledge, transmitir informações de forma clara. Como esse paciente chegou até você? É um argumento que vai ser muito importante para você. O que ele espera do tratamento que ele veio buscar em você? Que você é apenas a ferramenta, até agora ele não te conhece, que vai levá-lo àquele tratamento. Quando você começa a ligar o tratamento a ele e você é essa ponte, você começa a ficar fundamental e imprescindível nesse processo. E vocês que já fazem sedação sabem disso. Provavelmente você vai se tornar a única pessoa capaz de comunicar odontologia para aquele paciente através da sedação que você entrega a ele. O histórico de cuidado desse paciente. Como vem ele tratando ou não, ou adiando aquela questão? Como é que está a saúde bucal dele ou do filho daquela paciente, no caso de paciente especial, seja o filho em relação à mãe ou a mãe em relação ao filho, não vamos colocar mais culpa e responsabilidade nos ombros daquela pessoa que já está para lá de sobrecarregada. Muita delicadeza ao lidar com o estado que aquela pessoa que ele nos trouxe está em relação à cavidade oral e mesmo com uma pessoa fóbica como essa que eu dei o exemplo. Responder com empatia é fundamental e já vimos que não leva tanto tempo para que isso possa acontecer. E a estratégia e o resumo. Planejar os próximos passos e resumir isso para o paciente. Se você não teve condição de planejar e resumir isso naquela primeira consulta, dê a ele tranquilidade e informe a ele que você não vai poder fazer isso tudo porque falta um exame, falta um detalhe, falta uma condição que pode ser importante para você. Não deixe de informar isso a esse paciente. E aí, nesse planejar e passo a passo, que nós depois vamos entregar a vocês no workshop, a gente tem provavelmente um primeiro contato que é feito pela sua secretária, um segundo contato que pode ser um vídeo seu de boas-vindas com o seu propósito de vida relacionado a essa sedação que você faz, um terceiro contato que vai ser o agendamento para o planejamento, que pode ser presencial ou telepresencial, de acordo com as dificuldades do teu paciente, da família, enfim, de tudo que está em torno. Como você faz a consulta telepresencial, são alguns detalhes que nós vamos ver no workshop também final. E sabendo que colocamos aqui, entre o vídeo de boas-vindas e o agendamento, nós podemos ter algumas idas e vindas que todas devem ser muito bem monitoradas por você. Às vezes não é a partir desse vídeo que você mandou e do terceiro contato para agendamento da consulta que tudo vai acontecer. O paciente retorna, ele vai à mãe, vai ao pai, ele retorna pensativo, ele dorme uma noite, dorme duas e ele fica tendo dúvidas. E acontece muito, acredito que vocês tenham essa experiência. Olha, doutor, ele disse que ainda não vai marcar, não, vai conversar com a mãe. Olha, doutor, ele disse que ainda não sabe se vai poder agora, não. Mas ele queria tirar mais uma dúvida. Ele fez mais essa pergunta e fez mais aquela pergunta. E isso tudo você deve monitorar. Deve perguntar, você deve ser proativo, que às vezes a funcionária perde algum detalhe nessa comunicação de WhatsApp e deixa eu chamo para elas, eu digo, cuidado para não deixarem nenhum paciente para a nuvem, para uma nuvem onde ele não teve resposta, não ficou marcado como não lido e a gente acaba perdendo o time desse paciente que geralmente exige de nós, no melhor dos sentidos, uma resposta imediata. Então, tudo isso deve ser pesado por você na hora que você está olhando para as variáveis que envolvem a nossa comunicação com o paciente. A monitorização, como eu falei, do ambiente. Hoje em dia, a gente tem câmeras monitorizando o nosso ambiente de trabalho e é mais do que justo e mais do que correto que isso aconteça, mas como tudo hoje no Brasil, no mundo, e no Brasil não é diferente, nós temos uma forma de fazer isso. Então, nós temos que refletir o que o paciente está entendendo do que ele está vendo quando ele chega no nosso consultório e percebe que existem câmeras monitorando.
No Brasil, o uso é permitido, mas sujeito a restrições rigorosas baseados na Lei Geral de Proteção de Dados e códigos de ética referentes a isso. O que diz a Lei Geral de Proteção de Dados é que as imagens captadas por câmeras de segurança são consideradas dados pessoais e sensíveis na saúde. Portanto, a coleta deve ter uma base legal clara, um consentimento do exercício regular de direito por escrito e garantir a proteção contra acessos não autorizados. É assim que tem que vir a sua condição para o paciente assinar. E como você vai explicar que as câmeras estão ali, que servem muito mais para a proteção dele, nossa, porque podemos em algum momento ter alguma condição que a própria câmera que grava, se a sua câmera grava, você tem que informar isso. Então, um resumo prático para os profissionais da odontologia: afixe um aviso visível sobre a presença de câmeras na sua clínica, nunca instalar câmeras em locais íntimos, garantir o sigilo e o uso legal das imagens, atender às leis gerais de proteção de dados em relação ao armazenamento e uso desses dados, respeito o direito de acesso das pessoas gravadas e imagens com segredo de justiça não podem ser copiadas ou divulgadas. Então, nessa condição, a gente olhou para essa questão da monitorização e deu uma, uma ligeira sugestão, e mais do que tudo, tentando não deixar de cobrir uma etapa do que representa a comunicação no contexto da clínica e no contexto do paciente, com alguma necessidade que faça com que ele esteja procurando a sedação. Contextualizando a nossa comunicação. As relações comunicacionais entre os profissionais e a sua influência na coordenação desta atenção. A base de agir comunicativo refere-se a pretensões de validade e não de poder. Tem muitos profissionais que parecem ao paciente e à sua família que não querem falar muita coisa. E eu fiz a segunda pergunta, eu achei que ele não gostou. Aí eu me inibi. Nós não podemos ser esse tipo de profissional que cria um obstáculo, cria uma barreira de comunicação entre o paciente e a família. Por mais que não esteja lhe parecendo agradável aquela conversa, que esteja soando como desconfiança, fale isso. Externe o que você está sentindo de forma educada, de forma a ter tido já o caminhar do deserto sobre a autopercepção sua em relação à sua comunicação e impossibilita, o que externa a linguagem e impossibilita a discussão de razões e de argumentos. Que se você se colocar nessa posição de poder, você vai afastar a possibilidade de uma comunicação autêntica. Os resultados revelarão fragilidades comunicacionais, sendo necessárias estratégias que permitam o alcance do entendimento comunicativo entre os profissionais, promovendo um segmento satisfatório entre níveis assistenciais. Então, que a gente contextualize, que externalize algo que possa parecer duvidoso antes que você se sinta ofendido, que não lhe cabe nesse momento, e se feche por se sentir vulnerável. A vulnerabilidade do paciente, o centro de atenção é dele e da família dele. A escuta ativa é um meio de oferecer acolhimento ao paciente, sendo uma diretriz clara do Plano Nacional de Humanização de 2013, o que se torna essencial, visto que o próprio paciente reconhece a necessidade de ser ouvido, acolhido e incluído. Então, jamais você pode se colocar numa situação onde você se considere mais vulnerável do que aquele que te procurou. Se algo puder parecer dessa forma, que você consiga externar isso e se colocar de uma forma que não vá impedir essa comunicação. Voltando aqui ao paciente, então, sempre olhando para a comunicação a partir dele, quando você for falar com ele, ele não deve precisar virar a cabeça dolorosamente para olhar para você, porque todo mundo olha involuntariamente para a pessoa quando fala. Portanto, ao permanecer em pé numa posição mais acima do paciente, você faz ele levantar os olhos a todo momento enquanto está conversando com você. Não faça isso. Se coloque no mesmo nível de atenção do seu paciente. Isso foi dito por Florence Nightingale, uma enfermeira, professora do século XIX. Busquem também ler mais
sobre Florence Nightingale. A história dela é muito bonita. É normal você se sentir assim diante dessa situação. Fale isso quantas vezes for necessário para o seu paciente. Fique tranquilo. É normal que você se sinta assim nessa situação. Inclusive quando você se sentir de uma forma completamente infundada, ameaçada. A não ser que você tenha certeza dessa ameaça, não pode ficar no limite da ingenuidade entre a inconveniência e a conveniência. Então, que teus pontos cegos possam ser devidamente identificados por você, que está estudando aqui conosco o item comunicação, através de 3 aulas gratuitas de aproximadamente 40 minutos, e mais o workshop que vamos fazer de 2 horas para tratar desse tema e entregar a vocês estruturas organizadas aonde não possa haver falhas nessa comunicação. Óbvio que quando eu digo não podem haver falhas, que elas sejam minimizadas para que teu esforço diminua sobremaneira. Então, na hora que a gente relata e diz a todo momento para o paciente ou para a família dele, é normal sentir-se assim diante dessa situação. Fique à vontade. Não se sinta desse modo. Pode falar o que o senhor sente, o que o senhor pensa, enfim. E aí, para que a gente estruture essa comunicação de uma forma didática, é interessante que a gente faça o feedback e o feedback. O feedback é quando o paciente gosta de ouvir a sua opinião sobre o que você disse, mas que você escute a opinião dele sobre o que você acabou de dizer. E isso faz com que essa interação se fortaleça e exponencialize. Então, em um dado momento, e aí você vai escolher esses momentos de pausa, aonde você não dá toda a informação que você está ali disponível para dar, mas que você vai fazendo por segmentos, e a cada segmento você peça ao paciente que ele fale o que ele achou do que você disse e você diga o que você achou daquilo que você acabou de dizer e que você se coloque como um alter ego capaz de dar opiniões a respeito da conversa que está em sequência. Isso é o feedback. E sempre na altura do paciente, olho no olho. E o feedback é a hora que você pede ao paciente para ele explicar com as palavras dele o que você acabou de dizer, o que ele entendeu daquilo. Então, na hora que a gente usa o feedback e o feedback, a gente faz com que a conversa vá acontecendo e as confusões vão sendo diminuídas. E aqui nesse artigo eu explico isso, o porquê que você deve fazer dessa forma. Estudos demonstraram que a maioria dos pacientes permanece confuso em relação aos seus planos de saúde após a alta hospitalar. Vamos pensar na alta após a sedação. Além disso, a maioria dos pacientes não reconhece a sua falta de compreensão. Lembra que a gente olhou para a gente e viu que a gente também tem dificuldade de se perceber como comunicador, as nossas falhas? Com o paciente não é diferente, ele nem estuda isso tudo, né? Uma parcela substancial das informações médicas é esquecida imediatamente após a alta. Kessels constatou que quando uma quantidade maior de informações é apresentada, menos é lembrada e quase metade das informações lembradas estavam incorretas. Entendeu a importância do feedback, do feedback, para minimizar esse tipo de coisa? Pesquisadores também descobriram que informações de saúde focadas nas necessidades individuais não apenas aumentaram a compreensão do paciente sobre as suas necessidades, como melhoraram o seu letramento em saúde. Então você começa a falar de uma forma inespecífica e sempre puxa o exemplo daquele paciente, seja da criança ou da mãe ou de algum momento que ela te trouxe no momento do preenchimento de anamnese, alguma particularidade da vida deles, que você vai estar a todo momento instigando que seja trazido para você. Quando você faz isso, quando você individualiza, personaliza e coloca o paciente para, em alguns momentos, repetir o que você disse e você fazer observações sobre aquilo, você está provocando o letramento dele em saúde, mas também apoiando o autogerenciamento e promovendo melhores resultados de saúde para o adulto com doenças crônicas, no caso que era esse o artigo, e no nosso caso, na sedação, que é alguma coisa tão nova para o paciente e para a sua família. Então, desse modo, a gente vai olhar para o paciente e vai ver que a comunicação foi toda cuidadosamente olhada, observada, percebida e estruturada. E agora nós vamos, para finalizar, olhar para a família. Então, quando a gente olha para a família, a gente começa pela mesma frase, ok? Então, é normal
sentir-se dessa forma diante dessa situação. Não tem problema nenhum, podemos prosseguir. Então, a gente não fala isso apenas para o nosso paciente, a gente vai falar isso para a família do nosso paciente. Então, promover a cooperação e a confiança é uma estratégia priorizando os interesses do paciente. Por exemplo, uma fala que pode ser ressentida por uma mãe, por um marido, até mais do que o próximo paciente que está vulnerável. E aí eu tenho um caso muito interessante para contar, nesses 41 anos. Nessa época, já estávamos usando sedação. Quando você diz para o paciente, eu estou atrasado, me desculpe, tive alguns problemas, mas agora o meu tempo é todo seu. É diferente de, estou atrasado, me desculpe, hoje eu estou tendo um dia muito difícil. Teve uma ocasião que nós tínhamos uma clínica com vários colegas que atendiam conosco, 4 consultórios, além do meu e do Luiz, e num dado dia lá, uma paciente, uma colega pediatra estava com paciente com problemas com o filho e vinha num acúmulo aí de desmarcações. E esse paciente que chegou com o filho, ele era separado, tinha dificuldade de pegar a criança, enfim. Eu orientei a secretária que explicasse a ele que ela teve problema, que estava atrasado quase 40 minutos e que ele, por favor, pudesse entender. A fala dele, que todo mundo ficou revoltado e eu, na época, tentei explicar, foi a seguinte: minha senhora, veja o seguinte, eu não estou aqui para entender o problema de ninguém, eu estou aqui para que vocês entendam o meu. E não é pouco o problema que eu trago aqui com meu filho, que era algumas coisas relacionadas à sedação e alguns reveses com a ex-mulher. Quando ele diz isso, você se sente ofendida. Aí eu costumo dar o exemplo para a minha equipe. Você não está vendendo um pacote numa pousada onde o ar-condicionado pode não estar bom, a luz pode estar queimada, está todo mundo indo para lá para passear. Na sua clínica, as pessoas estão indo para resolver um problema. E tudo tem que ser muito pensado, como é dito, como é informado. E eu gostei muito dessas duas frases e a diferença do desculpe, eu estava atrasada, mas agora eu sou todos ouvidos. Me perdoe qualquer coisa, mas agora o meu tempo é todo seu. E não desculpe, eu estou tendo um dia difícil. Você está virando o holofote para você. Tá difícil, mas vira para ele que ele agora está querendo que você diga para ele exatamente isso. Agora o meu tempo é todo seu. Vamos? E nessa hora que a família está junto, que você não tem muito cuidado ao se dirigir a essa família, ela pode ajudar a comunicação ou pode amplificar o ruído. Por isso que eu trouxe esse exemplo. Uma família sem orientação não reduz o risco, aumenta a variabilidade. Então, se você está com uma família, mais cuidado você tem que ter na comunicação, porque qualquer desentendimento, qualquer falta de cuidado que você teve ali, você pode esbarrar num problema maior do que conversando com uma pessoa sozinha. O relacionamento entre o profissional e o paciente deve ser bem transparente, em todas as etapas do atendimento. O cirurgião dentista precisa deixar bem claro para o paciente riscos, objetivos, custos e alternativas ao tratamento proposto. O código estabelece como infração ética realizar qualquer procedimento sem autorização do paciente ou do seu responsável, exceto em situações de emergência. Então, realizar qualquer sem autorização, nós temos que pensar em tudo e mais alguma coisa para autorizar. Então, a gente vai estratificar não as intenções daquele caso em si, mas que a gente possa ter uma condição de checar, né? O checklist é a alma de tudo que a gente faz para que a gente viva cada vez menos no esforço e cada vez mais na leveza para permanecer no cuidado. Então, que a gente tenha em mente em relação à família, que ela amplia tudo: o medo, a expectativa, a necessidade de controle. E se você foi bem-vindo, se você soube amarrar esse momento, essa família está formando com esse paciente um fã-clube seu. E isso não tem preço, tem valor. Então, nessa conversa que nós estamos concluindo agora, eu queria deixar claro para vocês, aqui para o final, que um conjunto mínimo de informações sustenta uma decisão segura do que será feito, como será feito, o que pode acontecer, o que esperar e o que fazer depois. Isso a gente vai trazer para vocês em razões claras depois que a gente confirmar a comunicação contínua com a equipe, colegas e gestores. Porque
vai depender de quem é o paciente, quem é a família e qual é o contexto, que nós já conversamos sobre essas possibilidades, para a gente continuar a partir daí na equipe, nos colegas e nos gestores. E assim a gente vai estruturar essa conversa com vocês, vai organizar para a nossa última conversa, que vai ser de 2 horas, aonde a gente vai deslocar desse risco, ele não desaparece, ele continua aí, mas ele vai se deslocar para aparecer na dúvida do paciente, na insegurança da família e numa possível decisão que você não vai permitir que seja mal compreendida. Então, nós vamos continuar no próximo encontro, na semana que vem, falando da equipe, dos colegas, dos gestores e de outros profissionais, que na medida que a gente não estruture essa comunicação, o sistema inteiro pode perder e se tornar instável. E é exatamente por isso que no workshop desse módulo nós vamos estruturar a tua comunicação, qual o momento, para que camada, com que objetivo, você vai estruturar a conversa com cada camada dessa e como ela tem que ser. A partir daí, você vai ter certeza que a gestão de risco ficou implícita e foi conduzida para lhe dar leveza, para diminuir o esforço da sua rotina clínica diária. Porque o risco não se controla apenas com protocolo, se controla através de decisões claras e comunicação estruturada. Não adianta a gente ter clareza nos nossos fármacos, nas nossas vias, na forma de fazer o cálculo de dose, se a nossa comunicação está falha, se a gente não tem essa comunicação estruturada e não sabe exatamente como inibir a possibilidade de formar o tal queijo suíço. E aí, então, a gente conclui hoje falando o mantra dessa etapa, desses 3 encontros e do nosso workshop, que nós não podemos deixar de pensar com clareza, decidir com critério e comunicar com responsabilidade. É esse o recado que eu tinha para vocês. Será em qual horário online? Não, eu acho que, não sei se estão falando comigo, não é para eu olhar chat, não vou olhar chat. Hoje seria isso que eu teria para conversar com vocês. A gente vai estar junto na próxima semana falando de gestão, profissionais e equipe multiprofissional, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade e interdisciplinaridade, envolvendo a questão dos nossos pacientes e familiares na questão da sedação e fazendo uma extensão a partir desde o primeiro workshop, que foi planejamento e área sobre a curva, sobre tempo e porte de procedimento da nosso primeiro segmento. Ali tem um encontro nesse workshop precioso para a gente cuidar lá no Sentados no Mocho, que vai começar em abril, aonde a gente vai olhar para a realidade de 3 fármacos, 3 vias e 3 ciclos de vida sentados no mocho. É assim que chamamos esse segmento de aulas, né? Um curso onde vai ser exclusivamente online, e lá eu vou me reportar a esses 2 workshops para que a gente possa fortalecer a nossa comunicação através desses fármacos que são 85% da prática clínica dessa aqui, que faz há 26 anos de sedação sentadinha no mocho. É essa a realidade que eu quero dividir com vocês, mas antes disso, a gente precisa olhar para a RDC comentada na Masterclass e nesses workshops que a gente está tratando aqui com vocês de uma forma leve, porque leve tem que ser a nossa rotina para que a gente possa permanecer no cuidado. Beijo no coração de todos vocês e até semana que vem. Semana que vem a gente vai ter um modelo diferente, porque temos a Semana Santa, mas não queremos deixar de estar interagindo com vocês e não levando a informação na próxima semana para a gente dar continuidade e ter o workshop no dia 9 de abril. Então, desse modo, estamos cumprindo o que nós pensamos e prometemos para que a gente dê continuidade a esse bloco de comunicação. Então, na semana que vem, vocês vão poder assistir na melhor hora de vocês. Até lá, um beijo no coração de vocês. Obrigado por tudo. Espero que vocês estejam nas nossas mídias sociais, estejam na nossa comunidade e comentem sobre o que a gente conversou aqui. Aqui o tempo é esse, dado para esse fim, com esse objetivo, mas eu posso ouvir vocês lá na comunidade e nas nossas publicações no Instagram.
Beijo no coração de todos vocês. Até semana que vem, se Deus quiser.